pela fé do Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, nessa noite nós vamos dar continuidade na carta de Tiago. Hoje vamos entrar no capítulo 2. É uma carta que tem para nós muitas revelações práticas. Porque é assim que Tiago decidiu escrever. Ele foi uma das primeiras epístolas a serem escritas e quando Tiago escreveu, ele quis trazer aspectos bem práticos que ele estava vendo no meio dos judeus convertidos e que estavam, por causa da perseguição do Império Romano, espalhados por várias nações. Estavam no que em palavra grega se chama diáspora, na dispersão. Graças ao Senhor, agora nós vamos entrar em dois novos itens ou dois novos conceitos práticos que Tiago vai tratar. Um é sobre preconceito, prevenção, acepção de pessoas. E o outro é numa análise de fé versus obras. Então, essa é uma área que pode gerar muita confusão por conta dos escritos de Paulo. Em alguns momentos, alguns interpretam de maneira como se houvesse uma contradição entre eles. Martinho Lutero foi um estudioso que também foi levado por essa interpretação de que talvez Tiago estivesse em rota de colisão com o que Paulo diz. Nós vamos ver isso mais à frente, mas nós vamos perceber que aquele que está no trono controla todas as coisas. E tudo o que foi escrito para nossa exortação, edificação, advertência. E o mesmo Deus que inspirou cada um dos livros da Bíblia, ele permaneceu numa mesma linha, numa mesma direção. Não há confusão em Cristo. E na palavra também não há confusão. E aí com isso nós vamos entrar nesses dois conceitos. Eu vou usar a NVT para fazer um exercício de sair das palavras já decoradas e a gente poder perceber algo novo nessa porção, ok? Tiago capítulo 2, versículo 1 já começa a dizer: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Aqui, o glorioso Jesus Cristo, na versão NAA, fala no Senhor da glória. E aqui Tiago já começa fazendo uma apresentação que é para impactar cada um de nós. Ele apresenta Jesus como glorioso, como o Senhor da glória. E ele fala: camarada, o que você está fazendo? Se o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava na glória, abriu mão da glória para vir até você, por que você faz exigências que Cristo não fez? Por que você usa valores que Cristo não usou? Por que você usa parâmetros e uma régua que Cristo não usou para medir você? Os cristãos, eles precisam perceber que o nosso padrão é Cristo, somente Cristo. Mas aqueles que estavam nessa diáspora, eles precisavam ser lembrados de alguns itens. O primeiro é esse. Só para confirmar, para vocês verem como a palavra ela tem uma mesma linha, vamos lá para Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha só como é que Paulo abordou esse mesmo item. Esse mesmo conceito. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão do Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só
propósito. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É a mesma coisa que Tiago também aqui declara. O nosso Senhor da glória, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele tinha o perfil de Deus, mas ele abriu mão da glória e se tornou homem para poder alcançar você e eu. E aqui, Tiago, ele era papo reto, ele não vinha com muitas firulas, nem muita poesia não, ele já chegava logo com uma voadora no peito para poder quebrar logo os conceitos e destruir logo as fortalezas. Ele já veio agora falando, 2:1, Jesus Cristo, meus irmãos, como podem afirmar que têm fé no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se vocês mostram favorecimento a algumas pessoas? Por exemplo, aí ele gosta de sempre trazer um conceito e vai dar um exemplo prático para poder falar assim, se vocês não entenderem o que eu estou falando, eu vou desenhar para vocês. Segura aí esse exemplo aí, vê se você já viu isso em algum lugar. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes, usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui nesse lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que vocês agem como juízes guiados por motivos perversos? Que régua nós usamos? Aqui Tiago ele vem falando que nós nos permitimos a muita arrogância, achando que nós podemos julgar as pessoas e separar lugares melhores para pessoas que nós imputamos como merecedoras de honra e jogar para debaixo do tapete aqueles que nós não consideramos assim. Isso é preconceito. Aqui, os irmãos não são tão preconceituosos, porque os irmãos são tão humildes que não querem nem sentar nas primeiras cadeiras para poder ficar aqui na frente. Os irmãos gostam tudo de ficar perto do tapete, mas eu quero dizer para vocês que o Senhor, o nosso Senhor, Ele nos convidou para estarmos aqui. Então, você aproveite agora e dê um abraço em quem está do seu lado e fala, que bom que você está aqui. Muitas vezes, essa atitude preconceituosa evidencia que há distinção entre os irmãos, que é uma atitude contrária ao ensinamento e à prática de Cristo. Nós agimos como juiz da Olimpíada, que torce para um e prejudica o outro com o seu julgamento, né?
Isso quem disse foi o Kolbe, não foi eu não, tá certo? O Kolbe mesmo reconheceu que alguns lá realmente tinham suspeita de que eles estavam favorecendo a um em detrimento do outro. E o outro, claro, era brasileiro, né? Então fazer o quê? A gente põe a viola no saco e volta para casa com aquele prejuízo na nossa conta. Mas isso é algo que já acontecia fora das Olimpíadas, nas reuniões dos irmãos ali, para quem Tiago endereça essa carta. Agimos como um juiz que não é imparcial, e Tiago cita que isso são motivos perversos. E aí ele segue aqui, Tiago 2, versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Aqui nós vemos uma questão que hoje também se repete. A gente fez uma revisão aqui na consulta da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. Aí ele faz uma estratificação, de acordo com essa pesquisa, dos graus, das categorias, das classes econômicas da população. E eles chegaram a uma conclusão da pesquisa que, por exemplo, se nós pegarmos aqueles que podem ser considerados ricos, ou os que na pesquisa são os que ganham acima de R$ 7.000, eles representam apenas 16% da população brasileira. Aí se você pega os que têm alguma carência financeira em algum grau, então isso quer dizer que reflete 84% da população. E aí falam, ok, então a igreja ela é uma expressão, uma réplica do que está na sociedade. Então nós temos alguns irmãos que financeiramente têm uma vida mais tranquila. E nós temos muitos irmãos que têm carências. Porque a nossa sociedade é assim. Nós saímos da sociedade e replicamos na sociedade o mesmo padrão. Então, 16% e 84%. Por isso a igreja ela precisa ter sensibilidade e perceber o seu papel nessa terra. A igreja é um lugar onde deve haver o padrão de Cristo, que é isonômico. O Senhor não nos julga pela aparência. Para começar, a graça que nos foi dada é a mesma. Seja alguém de classes elevadas, seja alguém de classes baixas, seja alguém miserável, que estava cuidando de porcos e não tinha o direito de comer o que os porcos comiam. Também para esses, a graça do Senhor está disponível e alcança do mesmo jeito. E os dois, o pai que estava em casa esperando e o filho que estava cuidando de porcos, entram na casa e sentam um ao lado do outro. A igreja deve representar o padrão de Cristo. Por isso Tiago já vem falando, olha, preconceito tem na sociedade. A sociedade é extremamente voltada a julgamentos, a pré-julgamentos e a prevenção. Eu simplesmente eu não gosto de você, eu não gosto do seu jeito, eu não gosto de alguma coisa em você, por isso eu já vou excluir você, eu já vou deixar você longe de onde eu estou. Na igreja não deve ser assim, porque o nosso padrão é Cristo. Cristo estava na glória, em santidade, com um Deus santo, com um Deus justo, compondo aquele Deus triuno maravilhoso. Ele se despiu da glória para sentar do nosso lado, para ir lá no nosso chiqueiro, para nos alcançar, para nos chamar, para nos fazer cair em si, porque Ele é
tão fino na sua natureza, que ele não chega nem ao menos para você e fala assim: a partir de agora você tem que seguir a minha lei e o meu padrão. Ele já chega dizendo: eu sei que você não consegue alcançar o padrão de Deus, que há um grande fosso que separou você e Deus. Você foi feito para entrar no Santo dos Santos e para estar com Deus face a face, mas o pecado jogou você para longe. Eu vim aqui para tomar o seu lugar, para pagar a sua dívida e para abrir para você um novo e vivo caminho, para que você possa resgatar a sua condição de dignidade, entrar com intrepidez no Santo dos Santos e ter comunhão com Deus face a face. Ele não veio com uma regra ou com uma exigência pedindo que você fizesse algo maravilhoso além das suas forças. Na verdade, ele não exigiu nada. Ele tomou o nosso lugar. A graça foi cumprida exclusiva e totalmente por Cristo. Ele não deixou nada faltando para nós. Que arrogância nossa, querer julgar os outros, querer julgar os irmãos. Nós gostamos de julgar, qualquer coisa a gente vai julgar. Hoje, por exemplo, fomos alertados do falecimento de um grande empresário e grande apresentador de TV nos últimos 60 anos. E com certeza, 2 grandes grupos vão se levantar. Um com muitas palavras elogiosas para ver o exemplo de vida, a história de vida, e outros para poder dizer, ele não era essa Coca-Cola toda. Na verdade, era uma tubaína bem genérica, e por aí vai começar a trazer. As pessoas são assim, elas estão julgando toda hora. Vai mudar o governo, a gente julga o governo. E esquece que a palavra nos garante que toda autoridade vem de Deus. Isso está na sua Bíblia. O Senhor já nos falou, a autoridade vem de Deus. Então você ficar julgando os outros, quer dizer que você está julgando aquele que colocou aquela pessoa lá, ou que permitiu que aquela pessoa lá. Alguns vão para a bênção, outros vão para juízo. Mas quem coloca? É Deus que coloca. Quando nós julgamos a criatura, nós julgamos o Criador. Não sejamos tolos com a nossa jactância, com a nossa arrogância. Aqui Tiago ainda continua falando que se isso não fosse suficiente, versículo 8 fala, sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Qual é essa lei? Ame seu próximo como a si mesmo. Vamos falar todos juntos? Ame o seu próximo como a si mesmo. Claro que nós conhecemos algumas pessoas que têm baixa autoestima, não conseguem se amar bastante, então talvez não consiga também amar o próximo, porque não ama nem a si, vai amar o próximo como? É meio complicado. Mas numa situação adequada de tempo e temperatura, nesse laboratório social em que nós vivemos, a lei do reino estabelece: ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Você fica pensando assim, o que leva alguns irmãos a acordarem no sábado de manhã, a irem montar barraca na feira, comprar frutinha, comprar biscoito, fazer um cafezinho, fazer um chá, colocar a barraca lá e chamar as pessoas. Eu quero orar por você. Eu quero trazer para você uma palavra de Deus. E algumas pessoas vão chegar e vão falar assim, hoje não quero. Não tenho tempo. Mas alguns vão chegar e vão dizer, que bom, eu estava precisando. O que nos leva a fazer isso? Não é algum pagamento, não é algum salário, não é algum cumprimento de metas, de uma obrigação. Mas é o cumprimento da lei régia. Ame o seu próximo como a si mesmo. O que nos motiva? Amar o próximo. E o que nós vamos encontrar lá? Nós vamos encontrar lá 100% de uma população dividida em 16% e 84%.
em termos estatísticos, qual é a maior probabilidade daqueles que se aproximarão ali? Vai ser dos 16 ou dos 84? Não sei. Provavelmente a maior parte pode ser dos 84, mas uma coisa é certa. Aqueles que se aproximarem, eles são 100% escolhidos por Deus. E 100% estão sendo galardoados com o direito de conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Então, irmãos, não somos nós que devemos julgar. Certa vez, eu ouvindo uma experiência lá de pregação do Evangelho no trabalho, uma irmã que congregava comigo na igreja em Sobradinho, ela disse assim, ela sempre pregava na sala de trabalho dela. E tinha lá várias pessoas. Tinha uma em especial que era o objeto de desejo dela de pregar o Evangelho, porque era aquela colega de trabalho especial, tão amorosa, tão carinhosa, tão suave, parecia uma vaquinha de presépio, só balançando a cabeça assim, toda hora, sim, 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 tudo bem, está tudo bem. E ela falou assim, essa aqui, quando eu falar do Evangelho para ela vai receber de primeira, não vai nem bater na trave, vai entrar direto para o gol. Rapaz, chutou uma, chutou duas, chutou três, tudo a bola era rebatida para fora. Terminava o dia, terminava a semana, terminava o mês, terminava o ano e o placar estava 0-0. E tinha outra pessoa que a irmã falava assim, aquela ali não adianta. Só vive na balada. Na sala, sobe na mesa para dançar. É doida. Fala assim, não adianta nem falar do Evangelho para ela, porque essa é doida demais, não vai receber. Ela não entenderá o Evangelho de nenhuma forma. Então, não vou nem perder meu tempo. Vou gastar meu tempo naquela que já está quase, falta só um pouquinho. Pois bem, essa outra reúne até hoje. Criou sua família, filhos e netos, orando, buscando e servindo ao Senhor. E até hoje, claro, ela não sobe mais na mesa, já caiu do telhado, já fez um bocado de coisa. Ela realmente é cheia de estripulia, mesmo na sua idade já avançada. Mas ela até hoje dobra os seus joelhos para orar. E declara incondicionalmente seu amor e gratidão ao Senhor pelo que Ele fez. Então, irmãos, nós somos preconceituosos. Nós ficamos escolhendo as pessoas. Mas Tiago já vem aqui dizer, não ouse fazer isso. Versículo 10, 9. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Se você cai nesse caminho de ficar com prevenção, com acepção de pessoas, com preconceito, você comete pecado porque você desrespeita, ame ao próximo como a si mesmo. E se você comete pecado, o versículo 10 fala, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Preconceito, acepção de pessoas, discriminação, é algo sério. Tiago nivela como um pecado equivalente a cometer adultério ou matar. Nós não desconsideramos o pecado. Quando a gente fala em não ter preconceito, não quer dizer que nós agora vamos aceitar o pecado. O pecado continua sendo pecado. E pecador continua sendo pecador. E o pecador e o pecado foram condenados pela palavra do Deus Santo e Justo, que declarou
todos pecaram e carecem da glória de Deus, e declarou que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, nem pecado, nem pecador, a gente vai desconsiderar. Mas nós devemos saber que nós não podemos negar o Evangelho a ninguém. Porque Salmos 51, 17. Vamos ler? Lá eles são mais rápidos que eu ainda estou aqui nos 60. 51, 17. Que fala: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não passa pano no pecado. E Deus não aceita o pecador que permanece no pecado. Mas quando há arrependimento, quando alguém se converte ao Senhor, o Senhor assume a dívida e nos dá um livre acesso à presença do Pai. Por que nós temos acesso? É porque o Senhor ama o pecador? Não, o Senhor, Ele já disse que o juízo sobre o pecador vai permanecer. Não é pelo fato dele ser pecador que Deus o ama. Deus ama quando há arrependimento, quando o Evangelho chega, quando a salvação entra. Aí Deus declara: eu te amo. Louvado seja o Senhor. Com a mesma régua que nós medimos, nós seremos medidos. A igreja deve ser um lugar que pratica Colossenses 3:11. Olha o que Colossenses declara para nós. Aqui eu estou mostrando que toda palavra é coerente na sua direção. Colossenses 3:11, aqui Paulo fala que nós ganhamos uma nova vida com arrependimento e com a humildade, nós ganhamos uma nova vida. E nessa nova vida, não importa, repete comigo, não importa. Repete para você mesmo ouvir que você precisa ser, quem sabe você consegue se converter nessa noite. E você consegue acreditar naquilo que você mesmo declara pela palavra do Senhor. Então, Colossenses diz: não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. É isso que Paulo declara. Cristo é tudo o que importa. Se chegar alguém aqui de uma boa condição social, ainda assim, essa boa condição não lhe garantirá nada além daquilo que Cristo tem a oferecer. E aquele que não tem condição, que está jogado, que está preso, aprisionado por pecados, por cadeias que lhe roubam a alegria e a força, mas ele chegou à nossa frente e teve a oportunidade de ouvir uma palavra do Evangelho, ele vai ter direito a receber 100% do mesmo Cristo que o outro recebeu. É a mesma porção. O Cristo que eu tenho é igualzinho o que você tem. E aqueles que entrarem por essas portas, ou aqueles a quem nós formos enviados, receberão 100% do mesmo Cristo. Louvado seja o Senhor. Bom, isso é parte do preconceito, é como Tiago trata isso aí. Agora, vamos a outra seção. A partir do versículo 14, fala que fé sem obras é morta. Isso também exige nossa coerência. 14 fala assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Eu estou em Tiago 2,14, é isso mesmo? É isso aí. Então, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé,
se não a demonstram por meio de ações. Até na sessão anterior ele está falando do preconceito, que é algo interno, é aquilo que você está guardando lá no fundo do seu coração. Às vezes você não fala, mas o seu olhar, o seu passo atrás de afastamento, a sua resistência em se aproximar, em servir, em acolher, tudo isso demonstra algo que está lá no coração. E eu digo a vocês, o Senhor ainda há de revelar todos os segredos do coração. Não vai ficar nada oculto. Porque Ele tem um compromisso de nos transformar. E para isso, Ele precisa trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Então, nem o que é oculto, nem o que é público deixará de ser avaliado pelo Senhor. Nós já falamos do que é oculto, que é o preconceito. Aqui agora nós vamos falar do público, que é demonstrar por meio de ações. E ele vai questionar: você diz que tem fé, mas as suas ações comprovam essa fé que você tem? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? E aí ele começa dando os exemplos. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: invoca o nome do Senhor, vai na fé que o Senhor vai te abençoar. Né? Invoca o nome do Senhor 3 vezes, ora e etc. Faz isso, faz aquilo que vai dar tudo certo para você. E manda o irmão com a roupa rasgada e a barriga vazia. E aí ele fala: até logo e tenha um bom dia. Aqueça-se e coma bem. E ele vai virar assim: aquecer com o quê, cara pálida? E comer o quê? Você está vendo que eu não estou com nada aqui. Eu estou igual os discípulos ali. Eu estou andando no meio do deserto e não tenho nenhuma lancheira para dividir. Ainda bem que tinha um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. E os 12 discípulos que não tinham nada, pegaram da mão do jovem e botaram nas mãos de Jesus. Mas eles mesmos, os mais próximos de Jesus, não tinham nada para oferecer. E aí, a sorte deles, andaram 3 anos e meio com o Senhor do lado. E o resto da vida com o Senhor dentro. Porque senão a vida deles ia ser um caos. Porque eles não eram bons administradores. Isso que a gente vê pelos relatos dos evangelhos. E aqui Tiago, que inclusive lá em Marcos, esse Tiago, meio-irmão de Jesus, na época que Jesus era vivo, não acreditava nele. Nos 3 anos e meio que o Senhor andou com os discípulos, ele não estava lá. Ele não andava com os discípulos. Mas quando o Senhor ressuscitou, ele se encontrou com o verdadeiro Cristo, que sempre esteve disponível, mas ele só veio a crer depois da ressurreição. Esse Tiago aqui foi um Tiago que se converteu, e ele teve a oportunidade porque ele viveu uma boa parte da vida dele com Jesus em casa. Depois, quando Jesus começou o seu ministério, ele continuou em casa, e a palavra nos fala que ele não cria. Mas agora, ele já chega aqui falando: olha, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, eu sou servo dele. Olha que transformação que esse Tiago desfrutou. E é isso que ele vai trabalhar agora. Salvação implica em transformação. Você receber a palavra de salvação indica que você começou um processo de transformação. Vamos continuar aqui. 17. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém ainda pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Aí ele, no momento de inspiração poética, ele fala assim: mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei
minha fé. Olha só, aqui nós temos esse confronto da salvação, de obras e de fé. Paulo fala em Romanos 3, 22 a 24, 27 e 28, fala que o que nos salva é a nossa fé. Gálatas 2, 20 e 21 também declara que a salvação vem pela fé. E essa fé deve produzir frutos. Isso Paulo também declara em Efésios 4, de 1 a 3, 17 a 18, 21 a 23, 25 a 29, 31. Estou citando aqui para poder ficar registrado, depois vocês dão uma olhadinha em todos esses versículos para perceber a riqueza desse processo. Hoje não está tendo transmissão por conta da queda da internet, mas está sendo gravado, depois vai ser postado nos canais da igreja. A nossa fé, só Deus vê. Quem tem mais fé aqui? Eu não sei. Só Deus consegue ver quanta fé cada um tem. O que as pessoas conseguem ver são as nossas obras. Eles não veem a fé, mas veem as obras. E aqui nós temos então essa oportunidade de falar, mas vem cá, então nós temos aqui um conflito de Paulo com Tiago. Ele falou, não, pelo contrário. O que nós temos é a salvação, ela tem como base a graça. Tem como instrumento a fé e como evidência as obras. Enquanto Paulo fala que a salvação e a graça é que gera a fé, ela é feita e é trazida exclusivamente por Deus. Tiago fala, ok, ela vem de Deus, mas quando ela entra em você, ela precisa dar frutos, ela precisa ter evidências. A glória da semente é o fruto. Quando você vê uma semente, você recebeu aquela semente de um fruto. Mas dentro daquela semente, quantos frutos não estão ali enclausurados, encapsulados? Eu, da janela do meu quarto, eu fico olhando, já esperançoso, já estamos em agosto, daqui até dezembro, todas aquelas flores que eu estou vendo nas mangueiras que contornam aqui a avenida, elas vão estar empencadas de mangas de diversas qualidades. Ali eu tenho sabina, eu tenho coquinho, eu tenho comum, eu tenho vários tipos de manga ali na beira da contorno. É só eu acordar mais cedo do que o pessoal que está indo trabalhar, pegar as mangas que caíram durante a noite e voltar para casa para desfrutar da glória da semente. Uma semente só gerou ali uma multidão de frutos que se sucedem ano após ano. Eu olhando para as mangueiras, conversei com elas, elas não guardaram nada da safra passada. Tudo que veio, elas jogaram. Jogaram as folhas, jogaram as flores, jogaram os frutos e se prepararam para agora trazer, nessa nova estação, novos frutos. E o que o Tiago vem falar é isso, é algo lógico, é algo que a gente consegue ver na nossa própria natureza. É como respirar, é algo automático. Você fala que tem fé, e eu só pergunto, ok, se você tem fé, que frutos você está dando? Porque se você recebeu essa semente tem que germinar, ela tem que crescer, e ela tem que gerar transformação na sua vida, de forma que as pessoas não veem mais a semente, elas não conseguem enxergar a semente que está lá no fundo da terra, mas elas vão ser impactadas pelos frutos que você vai dar. E aqui Paulo e Tiago conversam de maneira muito harmônica e coerente. A fé é uma só. Paulo declara, é dom de Deus. E Tiago que declara, ela transforma vidas e produz frutos. Ela produz uma obra. Um cristão sem frutos é um cristão que deve considerar se realmente a fé que tem é a fé que está baseada no Senhor. Porque não há como você impedir
a semente de germinar, de dar frutos. Uma vez lançada, uma vez semeada, depois que o semeador passou a semear, não importa o tipo de terra que era, ele vai trabalhar. Se é uma terra pisada, ele vai arar para poder fofar a terra. Se tem pedras ocultas no seu interior, ele vai arar e lavrar aquela terra, arrancando as coisas que estão escondidas ali e que impedem a semente de lançar raízes. Se o seu coração tem muitas preocupações, ele vai trazer aqueles espinhos, recolher os espinhos, queimar os espinhos, para liberar espaço para que você possa crescer, retirando do seu coração tudo aquilo que tem sufocado você. Até que você se torne uma boa terra. E o sinal de que é uma boa terra não é a cor. A gente vê alguns lugares falando, não, aqui é terra roxa, aqui é terra preta, aqui é terra vermelha, aqui é só barro branco. Não é a terra que determina se é boa ou não. É a capacidade de frutos que ela gera. Quando a boa terra foi classificada, ela foi classificada porque ela deu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É frutificando que nós damos glória a Deus e nós declaramos: o Senhor me transformou numa boa terra. Tirou o trânsito do mundo, tirou os espinhos que sufocam, tirou as coisas ocultas, as rochas que impediam as raízes se aprofundarem. E hoje, a demonstração de que a boa semente entrou em mim são os frutos. E é isso que Tiago vem falar. E ele vai dar exemplos. Ok. Você diz crer, 19, que há um único Deus. Muito bem. Até demônio crê nisso. Ele crê e treme de medo. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Aqui quando fala que os demônios creem, é porque de fato eles já conhecem essa palavra, eles já ouvem, eles sabem que aquele que falou essa palavra é fiel para cumprir. Por isso eles creem, tremem. Mas por que a gente não prega o evangelho para demônio? Porque ele não vai se converter. O juízo sobre ele já está definido. Mas ele sabe que a palavra falada gera transformação, salvação. E ele treme por isso. Agora, nós professarmos apenas nossos dogmas, nossa confissão de fé, ainda que certos e essenciais, isso não nos torna cristãos. Só você ter a teoria e saber uma boa doutrina não transforma você num cristão bom. O que transforma é a verdade que opera em nós e produz uma nova realidade. E aí ele vem falar, olha, eu vou colocar aqui 2 exemplos. O primeiro, Abraão. Abraão, em Gênesis 12, ouviu a promessa de Deus e creu. Gênesis 15, mais uma vez ele ouviu e o reafirmar de Deus das suas promessas e a garantia de um descendente. Por isso, quando chega lá em Gênesis 22, Abraão ouviu do Senhor: pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, aquele que eu te dei, quando você já tinha 100 anos. Quando você não tinha mais condições de ter filho, eu te dei um filho. Agora você vai, aos 113 anos, pegar esse filho e subir no monte e oferecer ele para mim. Abraão foi caminho de 3 dias até o monte. Depois deixou os seus servos ali, subiu só com o menino, botou lá a lenha. O menino ainda perguntou na jornada: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo a faca. E a oferta?
Aí Abraão vira para ele e fala: Deus proverá para si uma oferta. Agora imagina, um senhor de mais de 100 anos, 113 anos por aí, um jovem ali com seus talvez 17 anos, 15 anos. Você acha que se Abraão quisesse dar um pinote, ele não dava um pinote ali e saía dessa? Ele tinha mais força, mais agilidade. Mas o que Abraão tinha era confiança na palavra. Eu posso imaginar que depois de montar ali a lenha, depois de montar todas as coisas, Abraão chamou ali Isaac e falou: vou te contar uma história. Eu já tinha 100 anos. Sua mãe, 90. Ela não tinha condições mais de ter filho. Eu também não. Mas Deus, pela sua palavra, nos garantiu que Ele daria um descendente para mim. E o presente que eu recebi de Deus é você. E agora, esse Deus que me deu você como presente, Ele chegou para mim e falou: sacrifica o teu filho, o teu único filho. Pelo que eu já vivi, pelo que eu conheço desse Deus, Ele é poderoso para trazer você de volta. Mesmo eu sacrificando você, Ele me garantiu que você será minha descendência. Então, não importa o que eu faça, essa palavra conquistou o meu coração. E eu creio naquele que falou essa palavra. Pelo sim, pelo não, ele amarrou Isaac, né? Porque você sabe, menino às vezes é muito agoniado, né? Não tem ainda muita fé, não tem a mesma fé dele. Então, ele botou o Isaac lá, amarrou o Isaac. Quando ele ia descer com a faca, daí o anjo veio e falou: Abraão, pode parar. Não precisa mais fazer isso. Eu conheço agora que aquele Abraão medroso, aquele Abrão medroso que eu tive que mover a família para sair lá da Síria, para tirar do Egito de tudo, agora é alguém que não me nega nada, porque crê na palavra que eu lhe falei. Olha aí para o seu lado que a oferta já está aqui preparada para você. Tira o menino daí, ofereçam e voltem para casa. Abraão aprendeu porque ele ouviu a palavra. E a palavra gerou transformação na vida dele. Olha só o que diz Hebreus acerca dessa situação. Hebreus capítulo 11. Versículos 1 e 2. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que pessoas tiveram aprovação. Aí agora, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Ele ouviu a palavra, ele creu na palavra e aguardou ali o seu tempo. Aí depois aqui o que Tiago falou de Abraão. Não lembram, Tiago 2:21. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, a sua fé e as suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pelo que nós confessamos com a boca. Nós precisamos crer no coração e expressar:
com ações. E aí você fala, ok, então Abraão está nos 16%. Então os 16%, se eles creem na palavra, está tudo certo. Mas e o que acontece com os 84%, quando eles se veem numa situação de dificuldade? Quando eles têm que enfrentar coisas que Abraão talvez não tivesse tido preocupações, porque ele sempre foi abençoado por Deus. Aí ele começa aqui falando de outra pessoa. Tá ok, então, vamos lá, mais uma voadora nos peitos aí para você aprender. 25. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Só para a gente garantir a coerência aqui, voltemos lá para Hebreus 11, lá no versículo 31, Paulo também vai trazer no meio daqueles heróis da fé, uma heroína aqui, ó. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, porque ela acolheu em paz os espias. Quando nós vamos para a história lá, em Josué 2, 9 a 13, e no 6, do 17 ao 25, vai falar da história dela, ela simplesmente, quando viu os espias lá na terra dela, na cidade dela, ela os acolheu e falou assim, ó, você se esconde aqui, vocês fiquem aí tranquilos, os guardas estão procurando vocês, mas eu ouvi o que Deus fez para tirar vocês do Egito. Eu ouvi que para vocês Deus abriu o mar. Eu ouvi que Deus está à frente do seu povo. Eu ouvi que Ele prometeu que essa terra seria sua. Eu sou daqui, prostituta, gentílica, cananita, mas eu ouvi a palavra. Eu ouvi o que Deus falou e eu acredito que vai acontecer. Vai ser assim mesmo, porque o Deus que falou tem comprovado as suas palavras, dia após dia, momento após momento, nós estamos vendo o que Ele está fazendo. Então, vamos fazer aqui um acordo. Eu escondo vocês, oriento vocês como é que vocês devem fugir, aonde vocês devem ir, quanto tempo vocês têm que ficar lá, porque eu já conheço aqui os parangolé tudo, os paranauê aqui da região, eu já sei tudo como é que é. Eu sei que a patrulha aqui só vai andar 3 dias procurando depois eles desistem. Eles não são perseverantes nas suas buscas, então vocês ficam naquele lugar 3 dias, depois de 3 dias vocês completam. Mas vocês me prometam que eu e a minha casa seremos poupados. Aí então eles falaram o que ela tinha que fazer, colocar lá a fita vermelha, porque ela ficava bem em cima do muro. O muro que ia cair daqui a alguns dias, quando o povo rodasse a terra, a casa dela era em cima do muro. Por não há de ver que só a parte da casa dela não caiu ali, pelo relato aqui, eles encontraram ela e a família toda inteira, né? Então é porque não caiu a casa quando eles correram lá. A parte dela ficou lá, por quê? Porque Deus é fiel naquilo que fala. E os espias foram fiéis naquilo que se comprometeram com ela. Falaram para Josué, e antes de começar a rodar Jericó, Josué chamou os 12 e falou, ó, quando cair, vocês correm lá e cumpram a promessa que vocês fizeram. Porque Deus é fiel para honrar essa promessa. E essa mesma Raabe, ela vai aparecer aonde? Na genealogia de Cristo. Porque ela creu. O Senhor mudou a história dela. Qual era a história prevista para Jericó? Ruir. Ser destruída. Não sobrar ninguém, mas alguém que creu na promessa e aplicou aquilo que Salmo 51 nos revelou, um coração arrependido e humilde, Deus não despreza. Deus não desprezou aquilo lá, aquela situação, não desprezou Raabe e colocou ela sentadinha do mesmo lugar, do mesmo lado que Abraão, o pai da fé. Isso é a nossa vida de igreja. É isso que é o padrão de Deus, de amar o próximo como a si mesmo. Eu não posso julgar, esse aqui é Abraão, o pai da fé. E vou botar ele aqui para sentar, aqui ó, entre o Vinícius e o Henrique. Eu falo assim, não, mas Raabe,
Deixa eu ver, Raabe, já sei. A Raabe a gente coloca ali no depósito, abre a porta para ela poder ouvir ali pela fresta, para ninguém ver, né? Porque como é que nós ficaríamos depois? Nós íamos ser o quê? Como é que fala quando deixa de curtir, né? Nós vamos ser cancelados. Vão cancelar o CNPJ da igreja, que não é CPF, né? Vão cancelar o CNPJ da igreja, vão repudiar as nossas mídias, porque Raabe vai estar aqui sentada bem na frente do lado de Abraão. Olha só que coisa. Nossa pequenez e arrogância pode gerar isso. Mas o nosso Cristo tem um padrão celestial. E o padrão do reino é: ame o próximo como a você mesmo. O padrão do reino é: creia na palavra e creia naquele que falou essa palavra. Porque se você crer essa palavra vem e gera em você fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Agora, essa fé que cresceu em você, só Deus vê. Como é que nós vamos ver essa fé? Por meio das suas ações, por meio das suas atitudes. Você precisa comprovar que a semente que você recebeu é uma semente que dá frutos. Só para encerrar, uma última história dessas que corre pela internet. Eu gosto das histórias de internet. Um rei em algum lugar falou: ok, estou precisando casar, eu quero me casar com uma moça que seja adequada para governar essa nação junto comigo. Então, todas as candidatas se reúnem aqui. Encheu de gente lá, candidato. Todos vocês vão receber aqui um vaso, vão receber aqui uma semente e terra. E vocês devem receber a semente, o vaso, a terra. E daqui a tanto tempo vocês vão trazer para mim o resultado da sua obra, do seu cuidado. Eu quero saber se vocês realmente serão fiéis nisso. Cada um levou, aí todo mundo lá agou um dia, agou dois, agou três, e nada aconteceu. Aí eles falaram assim: ixi, deu ruim aqui. Não está acontecendo nada. Já sei. Vamos pegar aqui a planta mais exótica, mais exuberante, a rosa mais perfeita, as coisas mais bonitas, vamos jogar aqui no vaso e vamos levar um vaso todo ornamentado para o rei. O rei vai ficar orgulhoso, vai ver a qualidade do nosso trabalho, do nosso labor e com certeza ele vai se afeiçoar. E aí aparece lá aquele monte de gente, com cada um com um vaso mais florido que o outro. E uma pobre ali com o pé rapado, com um vaso ali do lado, todo sujo e vazio, sem nada. Aí cada um foi passando e olhava para o vaso dela e ria assim, fracassada. Não conseguiu nada. Olha só, não sabe nem fazer as coisas direito. O rei falou que era para a gente trazer o resultado aqui. Aí vem a primeira, a segunda, 50, 100. A última era do vaso vazio. Aí ela chegou, apresentou o vaso para o rei e falou assim: o que é isso? Ela falou: majestade, é o seguinte, eu peguei a semente, eu plantei e cuidei até hoje. Não nasceu mato, não nasceu nada, eu arranquei, eu cuidei da terra, aguei, fiz tudo o que era preciso fazer. Mas não germinou. Mas o que eu recebi, eu aqui devolvo. É só o que eu tenho. Pois bem, depois daquilo tudo, o rei pegou as outras todas com as suas árvores frondosas e desclassificou todo mundo. Porque todas as sementes que lhe tinham dado tinham sido torradas antes. Não ia germinar. Ele só queria saber do coração delas. O que elas estavam dispostas a fazer, mesmo quando parecia ser um fracasso. Mas aquele fracasso retratou fidelidade no seu serviço, naquilo que fez. Eu posso não estar vendo resultados, mas aquele que nos deu os elementos, ele sabe o que esperar de nós. Não vamos julgar pelo que nós estamos vendo, porque quando nós julgamos pela aparência, podemos ser induzidos a fazer como Abraão, gerar um Ismael, só porque não está acontecendo nada. Sara não está fértil, não teve filho, então vamos de Agar mesmo, para poder ver se a gente consegue
fazer esse H pegar aqui para Deus. Mas Deus não queria a ajuda de Abraão. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele quer fidelidade na palavra que Ele nos deu. Ele quer sinceridade, Ele quer comprometimento. E é isso que a Epístola de Tiago 2 vem falar para nós. Nós precisamos ser aqueles que são fiéis ao que o Senhor tem nos falado na palavra. E na palavra, nós não olhamos o resultado, nós olhamos o que o Senhor falou. Ele é que vai julgar o resultado ao final. Claro que aquela mulher se tornou a rainha daquele reino fictício até o dia de hoje, segundo o Instagram. Então, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós só vemos a aparência, Deus vê o coração, mas os homens veem frutos. Então, se na sua vida você não tem conseguido enxergar a obra transformadora de Deus na sua vida, e se você não tem conseguido enxergar frutos dessa palavra, transformando a sua história, vá diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero me converter novamente. Senhor, renova em mim. Eu quero uma nova experiência contigo. Eu quero, Senhor, um recomeço contigo, porque, Senhor, a tua palavra garante que onde está a semente, vem frutos. Porque aquele que deu a semente é fiel. Então, Senhor, eu quero frutificar. Eu quero dar frutos na tua presença. Eu quero que as pessoas, ao final, percebam: Deus está aqui. Não pela minha simples escolha de palavras, mas pelas ações que eu consigo fazer. Vamos ficar de pé, eu quero encerrar orando por vocês e por mim também. Oh, Senhor Jesus. Senhor, esses somos nós, Senhor. Somos aqueles que são tão limitados em suas convicções pessoais, Senhor. Ainda somos tão pequenos em nossas próprias convicções, Senhor, em nossa fé, Senhor. Nós ainda ficamos escondidos tanto tempo e temos relutado, Senhor, em deixar que a obra transformadora da Tua palavra nos traga a um novo patamar, a um novo momento contigo, a uma nova ação no meio do Teu povo, Senhor, e naqueles que o Senhor nos enviar. Senhor, purifica-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Reaviva o dom que há em nós, Senhor. Acende mais uma vez a chama sobre nós. Senhor, faz-nos queimar mais uma vez no Teu Espírito. Senhor, queremos como igreja ser aqueles frutos a 30, a 60, a 100 por um. Senhor, queremos ser aqueles que com as suas ações testificam e dão evidências que o Senhor está aqui, que o Senhor mora em nós e que o Senhor opera por meio de nós a sua boa, agradável e perfeita vontade. E essa vontade produz frutos para a glória de Deus, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos liberte das nossas cadeias e nos dê uma vida plena na presença dEle mesmo, para a glória do Pai. Jesus é o Senhor. Amém.